Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um PlayStation 5, defeito clássico dele, vou mostrar para vocês aqui. PlayStation 5 Fat, muito sujo e além da sujeira, o nosso querido conector HDMI. Eu acho que é o console que mais quebra conector HDMI. Nunca peguei outro console que quebrasse tanto. Esse aqui acredito que seja a primeira vez. Até que ele vai ser aberto, né? Tem um lacre ainda de garantia aqui. Mas é um console que dá muito defeito no HDMI. E nesse caso aqui você pode ver que ele está totalmente estourado, né? Quebrou totalmente ali dentro. Geralmente o que acontece? O conector é fraco, a solda, e acaba quebrando a conexão lá dentro no pad, onde é soldado. Aí a gente tira, ressolda, troca a solda, coloca uma solda melhor, né? Faz a ressoldagem e já coloca mais solda para ele ficar mais resistente. Vai ter que ser feito também a troca do conector, beleza? Então vamos começar a trabalhar nesse bicho. Bom, aqui eu já tirei a tampa de cima e tem mais um problema nessa revisão de consoles. Esse aqui é um 1214A. O que acontece? Essa semana, se eu já não postei, eu vou postar o vídeo de um console também, um 1214A, PlayStation 5, em que o console superaquecia. Então esse console, essa série de consoles vieram com uma falha grave no dissipador de calor. Mais um problema aí que a Sony não deu atenção, vamos dizer assim. O que acontece? Eu vou tirar depois a placa e vou mostrar para vocês. O dissipador, que é essa peça grande aqui, ó, na esquerda, ele vem, faz uma curva e fica aqui embaixo junto com o processador, né? Essa parte que vai em contato ali, ela é soldada com uma chapa de metal e parafusada nessa carcaça aqui. Então aquela parte onde ela é soldada, infelizmente eles tiveram um erro de projeto, colocaram acho que pouca solda, pouco estanho para fazer a junção dos dois lados, e acaba que com o tempo uma queda no aparelho, ou mesmo no caso que eu peguei não teve queda nenhuma. Com o tempo, acredito eu que por ser pouca solda e o game esquentar, o metal expande e retrai, essa solda acaba quebrando. Provavelmente eles usaram solda lead free, que é solda sem chumbo, e é uma solda mais dura. Então acaba que, vamos dizer assim, essa parte aqui que é o dissipador, ele acaba pendendo mais para um lado e falhando no contato com o dissipador. Nesse outro game, é esse PlayStation 5 aqui, né? Eu vou colocar na TV para vocês verem a imagem dele. Ele tá funcionando, só que eu tive um baita problema para fazer ele funcionar. Eu coloquei um jogo de PS5, esse aqui é o Resident Evil. Fiz uma gambiarra aqui só para ele ficar, vamos dizer assim, renderizando ali, né? E o que acontece? Esse game ele chegou com esse problema. Depois de estudar bastante como eu poderia fazer, eu achei melhor fazer a ressolda novamente do dissipador. Coloquei aqui na máquina, na estação BGA, ela atinge uma temperatura de quase 300 graus, a solda derrete. Tem que ser uma temperatura muito alta porque esse dissipador ele é muito eficiente, então ele dissipa muito calor. A gente não consegue fazer a ressoldagem do equipamento do dissipador sem ter uma temperatura bem elevada. E aí depois disso consigo montar o game, a solda volta no lugar, eu troco a solda LED free por uma solda de baixa fusão com chumbo, que ela vai grudar de maneira melhor ali, né? É algo que ainda vamos dizer assim, experimental. O correto seria trocar esse dissipador por um novo, mas eu não tenho nenhum aqui para trocar. Então fiz esse reparo, acredito que solucionou o problema. O game parou de desligar, antes ele desligava do nada, simplesmente o game estava funcionando, dava mensagem de superaquecimento, o cooler acelerava no máximo e 2-3 segundos depois o game desligava para proteção de superaquecimento. Aqui já tem mais ou menos, eu cheguei às 8, agora são 10h30, então tem mais de 2 horas aí que o game está em teste e funcionando normal, o cooler rodando normal. Mas é um erro de projeto da Sony, né? Mais um. A gente já teve o erro
deles colocarem uma chapa de metal aqui em volta, né, nas placas mais antigas. Você tinha aquela chapa, com o tempo ela ia dando uma leve abertura, uma leve levantada e escorria o metal líquido quem usava na vertical. Então na horizontal não tinha tanto esse problema, mas dava também. Então tem outras falhas, né? Por exemplo, oxidação no die do processador. Você tem a questão no próprio SSD interno, que se morrer, você tem 3 memórias. Se eu não me engano, 2 delas são codificadas. Se uma delas morrer, o game morre também. Então tem várias questões aí que a Sony ela faz nos games dela e faz praticamente para ser descartável. Você usa, quando ele começou a dar defeito, dependendo do defeito, pode abandonar, jogar fora que não tem reparo. Mas esse aí aqui é outro caso, vamos fazer a troca do HDMI. Depois eu vou limpar tudo, trocar o metal líquido também, com maior cuidado, para não danificar o dissipador. E depois é só fazer a montagem e deixar em teste, beleza? Então aqui já desmontei, dá para ver que tem uma falha bem grande, ó, no meio aqui do die, ó. Essa parte a gente chama de oxidação. O metal líquido não gruda em cima dessa parte, você pode espalhar ele aqui, ele não consegue se manter fixado. E na APU também tem, ó. Olha só. Então é um defeito que é bem comum. Isso daqui com o tempo nos jogos de PlayStation 5, dependendo da qualidade gráfica que está lá nele, ele vai pesar bastante. E a parte que eu digo que foi o erro ali que eu estava comentando é aqui, ó. Vou tentar focar, pegar uma pinça aqui, ó. Essa lateral aqui, ela é soldada com essa chapa de metal. Aqui embaixo tem solda, debaixo daqui, aqui também. Aqui embaixo também tem solda. Então o que acontece? Esse metal, né, por ser pouca solda, ele quebra. E aí ele quebra essa parte aqui e fica mole e não consegue dar o contato certinho com a APU. Então aí é o erro que eu me referia. Beleza? Acredito que a Sony, se começar a ter muito aparelho assim lá na autorizada dela, eles vão resolver, né? Vão fazer uma outra versão, mas a Sony parece que cada vez que ela cria um console que ela consegue reparar um defeito, ela cria outro no mesmo console, conserta um e aparece um ou dois. Então cada vez pior são essas fabricantes de videogame, beleza? Gosto muito da Sony, do PlayStation, acho que é um console, é o melhor console dessa geração, mas em quesito de assistência para esses games aí, ela deixa muito a desejar, beleza? Então é isso aí, eu vou começar a trabalhar nessa placa aqui, vamos trocar o conector HDMI e eu já volto com ele trocado, finalizado. Então tá aí, PlayStation 5 finalizado, foi feita a troca do conector HDMI. Esse controle aqui tá feio, né? Mas eu tô aguardando chegar a capinha de cima. Esse controle aqui é meu. Comprei ele só para fazer os testes nos games. Aqui tá o conector HDMI. Ó, dá pra ver que a parte de baixo dele tá totalmente detonada. Olha só. Mas agora tá 100%. Então aqui foi feita a troca do conector HDMI, né? E a limpeza completa do game. Troca do metal líquido. Ficou 100%. Agora é só entregar para o cliente e jogar. Beleza? Se você precisa de assistência na área de games, pode entrar em contato com a gente aí. Vou ter o prazer de responder. Beleza? Valeu!